Olá, bom dia! São 11 horas e 45 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O nosso convidado de hoje é o Vitor Códia, presidente da BBCE, uma plataforma eletrônica de negociação de energia elétrica, que em 5 anos fechou quase 5 bilhões de reais em contratos de comercialização, de venda de energia. O tema da nossa conversa, claro, é o setor elétrico. Há 2 assuntos que merecem destaque. O primeiro é a série de mudanças nas regras do setor que vão permitir que os consumidores possam migrar para o mercado livre. O Vitor vai explicar quais são os benefícios e se isso pode impactar o seu custo com a conta de luz. O segundo destaque é o leilão de descontratação de energia. O nome pode parecer meio estranho, mas ele serve para aquelas empresas que ganharam projetos no passado e querem desistir de oferecê-los ao mercado. Vamos tentar entender o que isso pode mudar na dinâmica dos negócios do setor. São esses os assuntos do programa e se você tiver dúvidas, participe. Escreva aqui na área de comentários do Facebook sua pergunta que o Vitor responde para você no segundo bloco. Antes de sugar a energia do Vitor, vamos para o telão ver o que vai movimentar a economia nesta semana. Eu começo com um giro de informações quentes desse final de manhã e a Bolsa de Valores, que na semana passada viveu altos e baixos com a tensão entre Coreia do Norte e Estados Unidos, começa a semana em alta de 0,86% aos 67.935 pontos. Nosso próximo item é o câmbio, o dólar comercial, que também foi bastante pressionado pela incerteza externa, também está em alta de 0,48% aos R$ 3,189. E lembrando que se os investidores estrangeiros venderem seus ativos do Brasil, o dólar vai se valorizar sobre o real. Nosso próximo item é o destaque do site da Isto é Dinheiro, www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site é a projeção de alta do PIB de 2017, que permanece em 0,34%. Previsão do Focus, agora cedo, um pouquinho aqui mais abaixo. Forças Armadas sofrem corte de 44% dos recursos militares e prevêem colapso. E mais aqui, montadoras investem em robotização, mesmo com a crise e as fábricas ociosas. Esse é o destaque da edição online da Isto é Dinheiro, e a edição impressa da revista, que está nas bancas, traz uma reportagem de capa sobre a agenda econômica do presidente Michel Temer. A ideia do governo é lançar uma nova leva de concessões e acelerar as reformas estruturais e microeconômicas para fazer a economia deslanchar. Você pode conhecer todos os detalhes na revista que está nas bancas ou navegando no site da Dinheiro. Eu volto para o telão para destacar o que vai ser os destaques da agenda da semana que podem mexer com seu bolso, seus negócios e os seus investimentos. Hoje, o dia começou com a China divulgando a produção industrial. A expectativa de mercado era de uma alta entre 6,9% e 7,2%, e o dado liberado agora pela manhã foi de 6,4%. Para você entender a diferença entre o momento atual da indústria da China e do Brasil, a atividade industrial brasileira deve acumular uma alta neste ano de 1,9%, segundo projeções do Banco Bradesco. Se confirmada, é uma recuperação sobre 2 anos muito ruins, de fábricas paradas e muitas demissões, o que leva o banco a projetar esse crescimento justamente o movimento das estradas. Sim, se você viajou nas férias e viu muitos caminhões, significa que a indústria está novamente produzindo e a economia brasileira se movimentando. É uma boa notícia. Se a indústria está produzindo mais, é porque as pessoas estão comprando mais. É isso que o IBGE mostra amanhã na divulgação da pesquisa mensal do comércio. As vendas no varejo, que mostram se as pessoas gastaram mais ou menos no mês de junho, devem indicar uma expansão de 0,3% no mês e de 1,9% no acumulado de 12 meses. Já na quarta-feira, o destaque não é um dado, mas a ata de Comitê de Política Econômica do Fed, o Banco Central Americano. Esse relatório ganha ainda mais importância com a possibilidade de uma guerra. Vamos saber como será o comportamento dos juros e do dólar, o que vai ajudar você a entender para onde vai o câmbio no Brasil. Por exemplo, se o Fed decidir subir a taxa de juros dos Estados Unidos, muitos investidores podem vender seus ativos por aqui em busca de uma rentabilidade maior dos títulos do Tesouro Americano, uma segurança maior também. Isso vai fazer o dólar ficar mais valorizado, porque vai haver uma saída de dólares para o exterior. Outra consequência pode ser a desvalorização das ações na Bolsa. Portanto, se você tem investimentos ou viagens,
Fique atento a esse dado. Próxima tela, quinta-feira, o destaque vem da zona do euro, o índice de preço ao consumidor. Se você acompanhou o programa na semana passada, eu destaquei a divulgação do índice de preço ao consumidor de uma série de países na região. Na semana passada era a inflação de cada país e agora será a zona do euro. O IPC esperado é de 1,3% ao ano, o que é um bom sinal para países como o Brasil. É justamente essa estabilidade que faz com que os investidores busquem mercados com maior retorno e invistam em ativos no Brasil. Esse é um dos motivos para que a instabilidade política interna não atrapalhe tanto esse fluxo de capital externo. Para fechar a semana, o destaque vem do Chile, que divulga sua nova taxa básica de juros. A expectativa é de uma manutenção de 2,5% ao ano, uma das mais baixas da América Latina. Para você comparar, no Peru o juro está em 3,75% ao ano, no México 7% e no Brasil 9,25% ao ano. E o destaque do programa de hoje é o setor elétrico. Temos dois assuntos a tratar com o nosso convidado: as mudanças nas regras do setor e o leilão de descontratação de energia. Eu vou começar com aquilo que pode mexer com o seu bolso. Victor, bem-vindo. Quais são as mudanças nas regras que podem mexer com o que o consumidor está esperando em casa? O governo lançou uma nota técnica e fez uma consulta pública de número 33, onde eles propõem obter o máximo possível de contribuições, mas a ideia é liberalizar o mercado até 2028. O que se chama liberalizar o mercado? É permitir que qualquer consumidor de energia elétrica possa escolher seu fornecedor. Então, quer dizer, não vai ser mais obrigatório você ter, por exemplo, aqui em São Paulo, a Eletropaulo te fornecendo energia? Sim, isso já ocorre com um grande grupo de clientes, né? Hoje nós temos mais de 6 mil empresas que já se utilizam desta prática de comprar energia no Mercado Livre e com isso baratear custos. Porque a grande diferença, Márcio, é o seguinte: quando você tem a sua casa, a sua conta de luz, você tem uma tarifa. A tarifa alguém determina. Tá. Quando você vai ao Mercado Livre, você tem preço. Preço você negocia. E aí você pode migrar, e aí uma comparação boa de fazer, é como o celular. Hoje todo mundo vê uma competição entre as operadoras para ganhar o maior número de clientes com promoções e coisas do gênero. Preço, de tarifa, etc. Então, para entender então é o seguinte: hoje o consumidor interno paga uma tarifa fixa porque ele recebe essa energia. Se ele for para o Mercado Livre, ele vai ter um preço em que ele vai poder pagar mais caro ou mais barato que essa tarifa? Sim, ele negocia com o fornecedor, normalmente isso é mais barato e é o que vem ocorrendo desde 2002, quando o mercado teve aí o seu crescimento mais forte. E os grandes grupos foram os primeiros a migrar a esse Mercado Livre, depois outros grupos menores, empresas em geral. E isso permitiu economias desse tempo todo, variando entre 5% até 20%. Existem casos específicos até um pouco mais de economia. O fato é que o Mercado Livre vem gerando, nesses 15 anos, aí vamos chamar assim, grandes economias. Eu acho que essa é uma realidade inequívoca. Todo mundo vai poder acessar esse Mercado Livre? Quer dizer, eu como consumidor interno, ou o meu prédio em casa, ou um pequeno comerciante, como que vai ficar isso para quem está nos assistindo entender um pouquinho melhor como ele vai poder acessar? Perfeito. Esse é o plano, né? Nessa consulta pública que o governo colocou, é fazer esta evolução a ponto que até o nível residencial possa escolher de quem comprar, né? A questão é qual é a velocidade disso. Hoje, se for como está sendo dito, até 2028, né? Uns acham isso muito tempo, outros acham isso pouco tempo, mas existem muitas coisas ainda a serem resolvidas, né? Qual é a relação, como é que o fornecedor atua junto a esses clientes, como é que o distribuidor de energia fica. Então tem várias questões ainda a serem respondidas, mas a ideia é que todos possam escolher de quem comprar. E como que está o mercado mercado livre hoje de energia? É um mercado que está em crescimento, é um mercado que está estável? Como que a gente está nesse mercado? O Mercado Livre nos 3 últimos anos cresceu muito. Ele representava em torno aí de 24%, 25% em 2014 do total de consumo do Brasil. Hoje
mês passado bateu 30% do consumo do país, ou seja, já quase um terço de todo o consumo de energia no Brasil já está no Mercado Livre. Isso para vocês foi importante também, que se não me engano vocês bateram um recorde aí no acumulado de janeiro a julho. Como é que fica a BBCE nesse mercado? A BBCE se desenvolveu muito, vem há 5 anos trabalhando no desenvolvimento, é uma plataforma, um marketplace B2B, uma plataforma para compra e venda de energia para esses participantes que podem fazer isso. E os números foram muito bons esse ano. Realmente, a gente tem quase 8.800 megawatts negociados, são 3.200 contratos já fechados esse ano, são 23 mil mega nos 5 anos. Quer dizer, esse ano realmente foi uma alavancagem muito grande para a BBCE. Os resultados foram muito bons. A gente, como você falou na sua chamada inicial, a gente tem quase 5 bilhões de reais negociados na plataforma, dos quais 1,5 bilhão só esse ano. É muita coisa. É bastante. É bastante. A gente tem tido aí uma movimentação até sexta-feira desse mês, mais 1.000 mega negociados. Então a gente projeta fechar alguma coisa aí em torno de 15 mil mega no ano. Isso representa do Mercado Livre, do pedaço que a gente negocia, porque é bom ressaltar, o Mercado Livre são 4 áreas regionais no Brasil, a gente é concentrado no Sudeste. Então se você for só por esse aspecto, que é onde a gente realmente tem volume, a gente já tem aí uns 10% do volume do que é transacionado no país. Vitor, vamos fazer uma pausa na nossa conversa aqui para saber o que o Luiz Arthur Nogueira preparou no quadro Descomplicando a Economia de hoje. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Hoje, para começar, eu queria fazer 2 registros importantes. Ontem, dia 13 de agosto, foi Dia do Economista. Parabéns a todos os economistas. Hoje, dia 14, à noite, haverá uma grande festa, a premiação da Ordem dos Economistas do Brasil para o Economista do Ano. Haverá várias homenagens, mas o principal homenageado da noite será o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Bom, em relação ao nosso Descomplicando a Economia, eu trouxe aqui vários assuntos para a gente comentar rapidamente. O primeiro envolve a meta fiscal. O governo, muito provavelmente, entre hoje e amanhã, vai anunciar a nova meta fiscal deste ano e do ano que vem. Vai piorá-la, certamente, em torno de 20 bilhões de reais. Havia um caminho melhor? Sinceramente, acho que não. É melhor revisar a meta do que aumentar impostos. Outra questão. O Brasil está perto do grau de investimento? Na última sexta-feira, o presidente Michel Temer disse que o Brasil, aos poucos, caminha para retomar o selo de bom pagador. Sinceramente, a resposta é não. O Brasil está longe de retomar o grau de investimento. O Brasil precisa, primeiro, colocar as contas públicas em dia e, em segundo lugar, voltar a crescer. O terceiro ponto, será que o mercado financeiro exagera no otimismo, dado que a bolsa não para de subir e o dólar não para de cair? Eu não diria que há um exagero, eu diria apenas que há uma premissa. Os investidores acreditam que as principais reformas vão passar no Congresso Nacional. E a principal delas, sem dúvida nenhuma, é a reforma da Previdência, que gera a nossa última pergunta. Será que realmente essa reforma vai avançar? Aí é um enorme ponto de interrogação. Eu diria que há um enorme risco de os parlamentares desidratarem a proposta atual de reforma da Previdência. E fica a grande questão. O que é melhor? Não aprovar nada ou aprovar uma reforma da Previdência meia sola? Sinceramente, o melhor para o Brasil é uma reforma da Previdência minimamente decente. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. De volta com o Vitor Códia, presidente da BBCE. Nosso assunto é energia. Vitor, eu queria entender o seguinte. Se eu comprar energia no Mercado Livre, deixo de pagar uma empresa num mês para poder contratar outra empresa no outro mês e assim sucessivamente. Quais são os riscos para o mercado se isso acontecer? Hoje isso é controlado na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que tem todos os registros dos contratos. Então isso fica sujeito a multa e suspensão de fornecimento, mas é sempre um problema a ser gerenciado. Há muito tempo atrás, na Inglaterra, isso aconteceu mais de 20 anos atrás, onde os fornecedores perceberam, os consumidores perceberam que podiam ficar trocando de fornecedores e haveria um atraso para cobrança e cortes de energia.
Hoje, enquanto tivesse tudo registrado neste órgão centralizador, isso ocorre com um pouco mais de dificuldade. Tá. Porém, conforme a abertura do mercado, isso tem que ser muito bem estabelecida, a regra tem que ser muito bem estabelecida para evitar esse problema, porque senão corre o risco de o consumidor ficar trocando sim de fornecedor e não ter a consequência imediata. Né, altíssima, né? E pode acontecer, isso em determinado momento na Europa ocorreu sim, nos primórdios do Mercado Livre. Mas e é por isso que eu acho que a consulta pública vem nesse sentido, de estabelecer quais são essas regras e também por isso, na minha opinião, prazo longo, 2028, para tentar entender como seria a melhor maneira. Acho que a gente poderia fazer isso em prazo mais curto. Quais são as outras mudanças nas regras que podem mexer com a dinâmica do setor? Tem uma muito importante, que é a separação de lastro e energia. Assim, para ser menos técnico possível, lastro é a capacidade de gerar energia. E a energia em si é o elétron que corre nos fios. A hora que isso é feita essa divisão, você permite com que haja financiamentos específicos para a capacidade, então o governo ou um órgão centralizador, qualquer ele que seja. Porque hoje não tem, né? Hoje é tudo no mesmo barco. Hoje não, hoje tem exatamente, lastro e energia são juntos. Hoje, para você fazer negócio, você tem que ter as duas coisas. Tá. Então, quando você vai mesmo no Mercado Livre, você tem que comprovar que você tem aquela capacidade de gerar aquela energia. Tá. No futuro isso fica isolado, as coisas ficam separadas. Esta é uma mudança importante, porque essa permite com que você passe a ter um sistema horário de energia, isso facilita muito, mesmo não sendo no Mercado Livre, para você ter tarifas diferentes e aí baratear o custo em alguns momentos do dia. Então você tem várias condicionantes que permitiriam, mesmo antes de o público em geral ir ao Mercado Livre, se beneficiar de custo mais baixo, porque a energia não custa sempre a mesma coisa. Ah, não? Não, você tem, veja, se você tem um horário de pico, e hoje já é assim, você paga mais caro. Hoje o horário de pico das 17 às 20, essa para as indústrias, para o comércio, etc., esse horário é mais caro, ele paga uma energia mais cara nisso. Mas se você imagina que se você tem um horário, um regime horário de tarifas, você pode, por exemplo, utilizar durante a madrugada coisas que a gente não faz hoje, como lavar roupa ou secar, ou outras coisas do gênero. Falando de residências, né? Então você pode criar alternativas mesmo ao consumidor final antes de ele ir ao Mercado Livre. Muito interessante. Acho que outro ponto importante que vai ser uma novidade para o setor é esse leilão de descontratação que está marcado para acontecer até o dia 31 de agosto agora. O que isso vai mudar também no setor? O que isso é benéfico para o setor? Você descontratar algo que você contratou. Isso é importante no seguinte sentido, para você fazer ajustes da necessidade, ou seja, se contratou a mais, projetos a mais, consequentemente fornecimento de energia, do que é necessário. É evidente que se via, e as previsões eram sempre de crescimento, nós estamos há 2 para 3 anos quase de recessão, então esses contratos ficam sobrando literalmente, né? E muitos investidores não quiseram ou não tiveram efetivamente a capacidade de desenvolver. Na hora que o governo promove um ajuste desse, ele traz a realidade, ele faz um filtro do que tem que ser mesmo colocado no sistema elétrico em termos de novos projetos de energia e, por outro lado, ele consegue se programar melhor, tanto o investidor quanto o governo enquanto a principal visão de sistema, né, a visão sistêmica, do que é necessário de energia para os próximos anos. Então você faz um filtro de quem não vai entregar mesmo, ou porque não é um bom investidor, ou porque teve algum problema, e fica mais dentro da realidade da necessidade do país. Quer dizer, a conjuntura econômica ajudou o governo também a fazer vai fazer essa limpeza na base aí de investidor, né? Sem dúvida, não é uma ação positiva, né? Você tem que descontratar, devolver alguma coisa que poderia ser benéfico, mas acaba sendo importante porque você acaba criando um filtro e tirando do painel, do hall de projetos, algo que não vai acontecer de verdade. Entendeu? E além da descontratação, vai ter um leilão também de energia nova? Então,
Essa semana saíram algumas notícias sobre isso, né? Onde as próprias distribuidoras manifestaram a possibilidade de energia para 4 e 6 anos, porque os contratos que eles têm vencem até 2022. Tá. Então já poderia ter a possibilidade, talvez ainda este ano, de leilão para energia nova a partir de 2022, isso 2023. Também é benéfico? Sim, é benéfico. Eu acho que você junta as duas coisas. Você tira quem tem que tirar do hall de projetos, etc. Vê efetivamente quais são os projetos que serão concluídos até o seu final, e não parcialmente, e põe já novos participantes aí para entregas futuras. É importante ressaltar que os leilões de transmissão, que fazem parte dessa conjuntura, foram bem sucedidos este ano, né? Algo que não acontecia fazia muito tempo. Muito tempo. Então, eu acho que a tendência é que esses leilões novos, caso venham se confirmar, leilões de energia nova, caso venham se confirmar, serão bem sucedidos. Eu acho que são duas ações importantes que esse governo está fazendo. E como que a BBCE está se preparando para esse novo mercado? O que vocês estão fazendo de diferente, vocês estão trazendo de diferente? A BBCE está trazendo, antes de mais nada, novos sócios. Como o SA de capital fechado, ela conseguiu, dado esse movimento todo que nós mencionamos, dado o sucesso do ganho de liquidez, trazer novos investidores. Então, nós estamos fazendo um novo aporte agora, e mesmo os sócios estão fazendo reforço das suas posições acionárias dentro da empresa. Mas nós estamos lançando uma plataforma totalmente nova, nós pretendemos entrar no mercado de leilões e disputar várias frentes que nos permitam atuar, né? E a gente tem nos inserido muito fortemente nesse ambiente livre de negociação. O mercado livre é o nosso foco, mas a gente pretende não se limitar a isso. Se o gás natural vier realmente à abertura, nós pretendemos concorrer a isso, pretendemos criar outros produtos correlatos a toda a área de energia. É uma confiança sua no setor elétrico no longo prazo, né? Não, sem dúvida. Dos nossos sócios, nós temos hoje 18 investidores, devemos ter aí a partir do mês que vem algo em torno de 22, 23 investidores dentro da empresa. Mostra a confiança no mercado livre, não só de energia elétrica, mas no de gás natural e de outros produtos. Ou seja, é um projeto, sim, de curto, médio e principalmente longo prazo. Legal. Vitor, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E obrigado a você pela companhia neste Dinheiro na Semana de 14 de agosto de 2017. Fique por dentro de todas as novidades diárias da TV Dinheiro no nosso site ou pelo YouTube. Inscreva-se e receba todos os alertas com as novidades. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau!